Deixa eu ver se eu adivinho. Se você chegou até aqui, é porque a sua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. Pode acontecer que a sua vida até esteja boa, esteja confortável, mas você sente que falta algo. Você sente que a sua vida ainda não é plena e que você pode melhorá-la e muito. Ou a sua vida está uma completa bagunça e você não aguenta mais a situação que vive. Em qualquer uma dessas duas situações, deixa eu te dizer, você pode corrigir isso, você pode melhorar isso. E deixa eu ver se eu adivinho mais uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque você é uma dessas pessoas que já vem buscando essa resposta há um determinado tempo. É muito difícil, é muito improvável que talvez que esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo sobre como melhorar a sua vida. Mas se for, meus parabéns. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e acredite, se você me conceder um pouco do seu tempo e assistir este vídeo até o final, eu garanto para você, eu não prometo porque eu não sou político, eu garanto para você que eu irei te mostrar exatamente onde você precisa agir para transformar a sua vida e para viver a vida segundo os seus sonhos. Eu acredito que, por você estar aqui neste momento assistindo a este vídeo, você seja uma pessoa que já venha há algum tempo buscando a resposta para a transformação de vida. E provavelmente você já leu alguns livros, já assistiu algumas dezenas de vídeos, quem sabe, já foi a seminários, já fez cursos, já participou de formações, já fez sessões de coaching. Muitas vezes você é coach, já fez mentorias, quem sabe já fez até treinamentos fora do Brasil, já fez faculdade, já fez pós-graduação, já fez especialização, mas a sua vida não muda. Falta algo, parece que você não consegue se encaixar no mundo. E você se esforça para tentar mudar isso. Mas simplesmente a sua vida parece viver em um círculo. E você acaba sempre no mesmo lugar. Onde está o problema? Qual é a resposta? Será que existe uma resposta para isso? E a resposta é sim. Existe uma resposta e é uma resposta exata. E quando você entende e quando você descobre que existe um passo a passo a ser seguido e que qualquer um, não importa quem você seja, qualquer um consegue mudar. Basta entender o que eu vou te mostrar neste vídeo. O que está acontecendo com você e o que acontece com a grande maioria das pessoas quando tentam mudar suas vidas e mudar os seus resultados é que elas olham para o resultado que querem mudar e tentam mudar o resultado. Você precisa entender uma coisa. O seu resultado, aquilo que acontece com você em sua vida, é apenas um reflexo. É apenas uma consequência. O que você precisa fazer é entender qual é a causa. O que gera em minha vida sempre o mesmo resultado. O que faz com que eu tente, com que eu me esforce, com que eu busque, com que eu estude, com que eu aprenda, mas com que os meus resultados simplesmente não mudem. E quando mudam, mudam muito pouquinho e muitas vezes duram por muito pouco tempo esta mudança e logo eu volto a estaca zero. O que está acontecendo? Esta é a pergunta que tem o poder para transformar a sua vida. O que gera os seus resultados? O que faz com que você consiga ter sempre os mesmos resultados? Então, se você tiver uma caneta em sua mão, eu gostaria que você anotasse o que eu vou dizer aqui agora, tá? Gostaria mesmo que você anotasse. E a frase é a seguinte: a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que ela seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar novas coisas, precisa se transformar em uma nova pessoa. Essa é a resposta que você precisa entender. Você está tentando mudar os seus resultados sendo a mesma pessoa, e os seus resultados são um reflexo da pessoa que você é. A grande pergunta aqui é: quem é você? Esta é a resposta que você tem que ser capaz de responder. Quem é você? Entenda uma coisa e a sua vida nunca mais, never, jamais sua vida será igual.
Sua personalidade criou a sua atual realidade. Vou repetir. Sua personalidade criou a sua atual realidade. Se você quiser construir uma nova realidade, precisa primeiro construir uma nova personalidade. E aqui está o segredo que você busca há tantos anos. Sua vida, seus resultados são um reflexo de sua personalidade. A grande pergunta aqui é: qual é a sua personalidade? E é sobre isso que nós vamos falar no restante deste vídeo. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu te explicar como eu cheguei a tudo isso e o que isso gerou em minha vida. Primeiramente, permita que eu me apresente, que pode acontecer que você não saiba quem eu sou. Meu nome é Marcos Trombetta e eu sou professor, sou escritor, sou palestrante, sou coach e sou empresário. Porém, a minha grande paixão é ajudar pessoas a conquistarem os seus sonhos. Por isso, nos últimos 10 anos de minha vida, eu me especializei em entender por que as pessoas fazem o que elas fazem e por que elas não fazem o que dizem que irão fazer. Durante muito tempo da minha vida, eu não entendi, não sabia sequer que isso existia. E eu acreditava que a vida simplesmente acontecia. E para mim, não acontecia nada diferente do que está acontecendo com você hoje. A minha vida era sempre igual e os resultados eram sempre iguais. Porém, eu acredito que a minha vida fosse um tanto quanto diferente da sua. Durante 15 anos da minha vida, eu não passei de um simples garimpeiro de mina. E a única coisa que eu tinha na minha vida era a esperança de que um dia as coisas mudassem. Jamais passou na minha mente que a minha personalidade construía a minha realidade. Essa era a minha personalidade e essa era a minha realidade. Diga-me, Marcos, por que corta o estupim? Corto para que caso esteja molhada a ponta dele aqui no místico, a pólvora fica no limpo aqui, mais fácil para mim acender, né? Não vou tanto isso. E o que tu usou nesses furos para carregar eles? É o seguinte, aqui temos um estupim, lá na ponta uma banana de dinamite, que com certeza vai explodir com a espumeta, para que possamos remover o material, né? Podemos derrubar o cerco para continuar o nosso trabalho. E agora vamos acender o negócio. Vamos botar fogo no estupim. Sobrou aqui, né, que é para não ter risco, não dar bala no negócio. E agora corremos, né? Esse vídeo que você acabou de assistir foi gravado no ano de 2008. Um ano e meio antes de eu sair do garimpo, profissão a qual eu trabalhei durante 15 anos. Durante 15 anos foi isso que eu fiz. Eu fiz túneis na rocha, procurando pedra ametista, iguais a essas que você vê no meu escritório. Naquela época, eu não fazia a menor noção de que era a minha personalidade que me mantinha presa àquela realidade. Quando eu entendi tudo o que eu vou te explicar neste vídeo, eu mudei a minha personalidade. E quando eu mudei a minha personalidade, essa se tornou a minha realidade. E a pessoa que vai vir aqui hoje é uma pessoa que saiu de uma caverna. Tem uma das mais lindas histórias de superação que eu já vi. Eu não sei quanto que eu vou falar, porque eu não sei se ele vai falar da história, mas uma pessoa que era garimpeiro, trabalhava numa caverna há poucos anos atrás. Hoje ele é rico, ajuda outras pessoas a serem ricas e é um fenômeno no assunto de prosperidade. A gente tem muita alegria, ele faz parte do nosso Mastermind, a gente tem muita alegria de ter ele lá com a gente e é uma das pessoas que a gente troca ideia e aprende todos os dias. Eu quero que vocês fiquem de pé para receber essa pessoa que saiu do nada para ser o que é hoje. Das grotas, de um túnel lá no Rio Grande do Sul, que estourava pedra, que fazia essas coisas difíceis de fazer, e enxergou uma realidade diferente, acreditou, e está aqui para mostrar para vocês como fazer esse caminho ser mais fácil para vocês, mudar seus paradigmas e conquistar a vida dos seus sonhos. Com vocês, Marcos Trombetta! Vem, Marcos! Aê! Ah, meu amor. Campeão. Obrigado, viu?
Oi, gente! Que alegria! Maravilha, tá, gente? Maravilha, coisa linda este evento. Bruno, brigadão por esse convite. Esse cara sou eu. Obrigado, gente. Obrigado. Neste vídeo que você acabou de assistir, esta introdução, foi uma participação minha em que eu fiz em um evento em São Paulo, juntamente com Bruno Gimenez e Patrícia Cândido, em um evento chamado Mestres da Prosperidade, porque é assim que eu sou conhecido hoje, como um mestre da prosperidade. E eu quero te mostrar mais um pequeno vídeo agora, de uma introdução aonde um homem chamado Paulo Vieira, que talvez você conheça. Paulo Vieira é PhD. Paulo Vieira é especialista em inteligência emocional. Paulo Vieira é o criador do método CIS e acabou se tornando um grande amigo meu. Veja só o que Paulo Vieira diz. Uma pessoa que é símbolo disso para mim, uma pessoa que tem me ensinado muito, tenho acompanhado ele assim é tema da Neuari, tema meu na Febracis. É um cara que se reconstruiu, eu posso dizer, não sei de onde, se é do nada, ou do muito pouco, ou do menos do que nada. Um cara que construiu e se tornou uma referência para milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. É uma pessoa que tem inspirado milhares e milhares de pessoas. É um doutor. É um doutor da vida, é um doutor de realizações, é um doutor de fazer o que tem que ser feito. Gostaria que vocês recebessem com um grande salve de palmas, Marcos Trombeta. Obrigadão, Paulo. Valeu, obrigado pelo... E nós deixamos ele fechar porque ele tem o que falar, ele tem o direito de falar, o direito de quem já realizou grandes coisas. Boa noite, gente. Um homem que se reconstruiu, que saiu não sei de onde, se do nada, do menos que o nada, enfim. Esta foi a introdução que Paulo Vieira fez. Por quê? Porque as pessoas verdadeiramente, elas pensam impossível. É impossível alguém ter saído de dentro de um túnel e ter chegado aonde este homem chegou. E eu estou aqui para dizer para você que não é impossível. Absolutamente, não é impossível. Não é impossível. Quando você entender o que eu vou te explicar durante este vídeo, você vai perceber que você também é capaz de conquistar grandes coisas. Por quê? Quando eu tinha a minha personalidade antiga, esta era a minha casa. Depois desta pequena casa, eu decidi sair do garimpo e fui embora para outra cidade. E esta foi a casa que eu fui morar. Por quê? Porque eu ainda não havia mudado a minha personalidade. Poucos anos depois, e com uma personalidade completamente transformada, essa é a minha casa. E por que eu estou mostrando tudo isso para você? Por um simples motivo. Para dizer para você que se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. E para finalizar, este então foi o meu último empreendimento aqui na cidade de Ametista do Sul, onde eu moro, que foi a compra de um ecotel, onde eu pretendo fazer imersões para ensinar pessoas a construírem uma nova personalidade. E além de tudo isso que você viu, eu sou escritor de 5 livros, eu sou o criador de mais de 30 treinamentos, eu tenho mais de 100 mil alunos ao redor do globo, tenho milhões e milhões de visualizações no YouTube e, acima de tudo,
Sou um homem com liberdade financeira, minhas empresas faturam milhões por ano e hoje eu faço aquilo que eu verdadeiramente amo, que é ensinar pessoas iguais a você a transformarem suas vidas. Acredite em mim, no dia em que você entender que os resultados que você tem em sua vida são apenas um reflexo de sua personalidade, toda a sua vida irá mudar. Agora a grande pergunta: o que é a sua personalidade? Como descobrir a sua personalidade? Como é formada a sua personalidade e como ela age? Como ela gera seus resultados? Como ela influencia em seus resultados? É exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Mas para isso, eu vou te convidar a passarmos em um quadro branco, porque eu vou precisar te explicar melhor. Vou precisar desenhar para você, para que você entenda o que é a sua personalidade, como ela foi criada e como ela influencia os seus resultados. A partir do momento que você entender isso e que você descobrir quem é você de verdade, você será capaz de ditar melhor, de escrever em uma folha de papel quais são os resultados que você gostaria de ter. Vamos lá para o quadro branco então, para entendermos definitivamente como tudo isso funciona. Vamos lá. Muito bom, a partir deste momento então eu vou te explicar exatamente o que é a sua personalidade, como ela foi formada e como ela influencia nos seus resultados, ok? Depois eu vou te mostrar quais são os tipos de personalidade que existem. A partir dali, você com toda certeza vai se identificar. Quando eu começar a explicar aqui quais são as personalidades e como elas agem, pode ter certeza, você aí na sua cadeirinha, onde quer que você esteja assistindo este vídeo, você vai começar a rir. E você vai dizer, não, não é possível, este cara sou eu, ou esta mulher sou eu. E ali, você finalmente terá encontrado o ponto-chave de ação para a transformação de sua vida. Então preste muita atenção neste vídeo, é muito importante e hoje finalmente você sairá daqui com a resposta para a total transformação de vida. Não esqueça, você está conversando com uma pessoa que foi garimpeiro durante 15 anos, que conheceu o extremo da miséria, o extremo da pobreza, o extremo do sofrimento e que hoje vive uma vida segundo as suas regras, que hoje é uma pessoa livre e que fatura milhões de reais por ano. Então vale a pena você prestar atenção, mas muita atenção, em tudo que eu vou te explicar a partir de agora, ok? Bom, então vamos começar por este ponto aqui. Vamos começar por este R. E este R significa resultado. Resultado. Tudo que acontece na sua vida é resultado. O que acontece em sua vida não é bom e não é ruim, apenas é resultado. A grande questão é resultado de quê? Seus resultados são um reflexo. Reflexo do quê? Reflexo de sua personalidade. A grande questão é entender o que é a personalidade, como ela funciona, como ela é formada. Então, ok, vamos a partir de agora entender. A sua personalidade é um conjunto de coisas. A sua personalidade é a soma do seu jeito de pensar, mais o seu jeito de sentir, mais o seu jeito de agir. Então, os seus resultados é a soma, é o reflexo da forma que você pensa, da forma que você sente e da forma que você age. Agora, acredite, cada pessoa tem um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de sentir e um jeito diferente de agir. Então, para que você entenda, eu vou fazer um pequeno desenho aqui no quadro, ok? Este é o desenho. Tá? Você vai achar engraçado em uma primeira vista, principalmente se você não é acostumado com o meu trabalho, mas logo você vai perceber que faz muito sentido. Tá? Então, este serzinho, tá? Este serzinho com esta cabeça gigantesca aqui, simboliza você, simboliza a mim e simboliza mais do que nunca o Vilmar, que é o nosso câmera que está filmando, que a cabeça dele é quase desse tamanho, né, Vilmar? Não é tanto. Isso aqui não é a cabeça do ser humano, tá? Isso aqui é a mente, tá? Então, esta é a mente e este é o corpo, tá? Você tem que entender uma coisa. A cabeça guarda o cérebro.
O cérebro está no mundo físico. Isso aqui simboliza a mente. E o que é a mente? Né? O que é a mente? A mente é uma frequência. A mente é um movimento, é uma energia pura. O cérebro acessa a mente. É muito importante você entender isso. Nossa mente é dividida em duas partes, dessa forma aqui, tá? Nossa mente é dividida em duas partes. Nós temos o consciente e nós temos o subconsciente, ok? Consciente e subconsciente. E o corpo físico, obviamente, é o corpo físico, que na verdade é o seu inconsciente, tá? Tudo isso você precisa entender, e eu sugiro que você estude e entenda isso, mas tudo isso gera os seus resultados. Por quê? O seu consciente é a forma que você pensa, seu subconsciente é a forma que você sente, e o seu corpo físico, obviamente, é a forma que você age. Então, o que acontece? Você pensa sobre dinheiro, por exemplo. Você pensa sobre dinheiro, você tem uma imagem na sua mente sobre dinheiro. Esta imagem gera um sentimento, ou seja, existe uma emoção associada a dinheiro em sua mente. Esta emoção dispara no seu corpo um sentimento. E este sentimento pode ser em forma de um desejo, pode ser em forma de dúvida, pode ser em forma de uma vontade de agir, não importa, tá? Pode ser em forma de angústia e, principalmente, muitas pessoas possuem uma repulsa por dinheiro. Elas, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente, existe no inconsciente delas uma crença em relação ao dinheiro, e o sentimento que elas têm em relação ao dinheiro é um sentimento de raiva. É um sentimento de que o dinheiro, por muitos anos em sua vida, as fizeram sofrer, tá? Então acredite, existem vários sentimentos associados ao dinheiro. O jeito que pensa, sente, gera no seu corpo esta ação. E esta ação é o que gera o seu resultado. Então o seu resultado é o reflexo de tudo isso. Para você entender o seu resultado, você precisa entender este conjunto. Como você pensa, como você sente e como você age. Que tipo de ações. E acredite, tá? Existe como você fazer isso. Agora, tudo isso junto, como você pensa, como você sente, como você age, é chamado de personalidade, tá? Personalidade, tá? Ok? Como você pensa, como você sente e como você age, forma a sua personalidade. Agora a grande pergunta é: como descobrir qual é a sua personalidade? É aqui que a coisa começa a ficar muito interessante, tá? Quando eu descobri, quando eu aprendi tudo isso através dos vários cursos que eu fiz, eu percebi que eu havia descoberto o mapa para o sucesso. E agora eu vou te mostrar como que isso funciona, tá? Como que tudo isso funciona. Então vamos entender que neste desenho que eu te mostrei aqui, você viu que existe o campo do pensamento, que existe o campo do sentimento e que existe o campo físico. Ok, agora, será que tem como descobrir como você pensa? Né? Você, como que você pensa? Como que você sente? E como que você age? Será que existe isso? Existe. Existe um estudo com 4.500 anos de idade, segundo mais ou menos o que estima-se, que foi especialmente desenvolvido para entender a personalidade humana. Tá? E este estudo faz uso deste pequeno desenho aqui. Tá? Este pequeno estudo faz uso deste pequeno desenho aqui, e o nome deste estudo chama-se Eneagrama.
E talvez você já tenha até ouvido falar de Enneagrama, mas não tire conclusões precipitadas, porque o que eu vou mostrar aqui para você é simplesmente espetacular, tá? Espetacular. Este é o desenho do Enneagrama. E nos anos de 1970, um homem chamado Cláudio Naranjo, tá? Cláudio Naranjo associou aos 9 tipos de personalidade números. Então, este desenho é dividido em 3 partes, dessa forma assim. Nesta parte aqui, nós vamos identificar como você age. Nesta parte aqui, nós vamos identificar como você sente. E nesta parte aqui, nós vamos identificar como você pensa. E o que existe nessas partes? Existem tipos de pessoas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, 7, 8 e 9. Cada um desses tipos representam um tipo de personalidade. Você precisa descobrir qual é a tua tríade. E aqui existe uma grande diferença entre o Enneagrama que é ensinado por aí, que talvez você possa ter visto, e o que eu descobri ao longo dos meus estudos, ok? Você jamais deve olhar para uma pessoa a partir de um único ponto. Por quê? A pessoa pensa, sente e age. Então você precisa descobrir quem é você no jeito de pensar. Será que você é um tipo 5? É um tipo 6? É um tipo 7? Você precisa descobrir o seu jeito de sentir. Será que você é um tipo 2, tipo 3 ou tipo 4? E você precisa descobrir o seu jeito de agir. Tipo 8, tipo 9 ou tipo 1. E eu posso garantir para você, os tipos são completamente diferentes. E a partir deste momento eu vou te explicar quais são os tipos de pessoas que existem, como elas agem, como elas pensam, como elas veem o mundo, e você deve se identificar. Preste muita atenção em cada um deles, tá? E nós vamos pegar um desses centros. Então nós vamos começar analisando o centro do pensamento. Vamos começar por aqui, pelo número 5, 6 e 7, tá? Nossa, você não vai começar pelo 1? Não, vamos por centros, tá? A pessoa primeiro pensa, depois a pessoa sente, depois a pessoa age. Vamos começar aqui pelos tipos de pensar. Vamos começar pelas pessoas do tipo 5. Porque você provavelmente pensa como uma pessoa do tipo 5, tipo 6 ou tipo 7. Vamos entender? Vamos lá. Como pensa uma pessoa do tipo 5? Eu, professor Marcos Trombeta, sou uma pessoa tipo 5, no jeito de pensar. E como pensa uma pessoa do tipo 5? Uma pessoa do tipo 5 é aquela pessoa que quer entender as coisas a fundo. É aquela pessoa que busca entender, é aquela pessoa que pega um conhecimento e quer ir a fundo, vai ver as pesquisas, quer entender os pormenores. Qual o detalhe de uma pessoa que possui o traço 5 como o seu traço mais elevado? Tá? Lembre-se, você possui uma tríade, um ponto em cada um desses, um traço em cada um desses centros, tá? Desses centros. Porém, existe um deles que é o maior, então costuma-se identificar a pessoa por aquele centro que ele é maior, tá? Então, pessoas do tipo 5 são pessoas muito reservadas. São pessoas que gostam de ficar sozinhas, não gostam de falar de suas intimidades. São pessoas que têm grande dificuldade para se envolverem em relacionamentos, tá? Elas têm dificuldade para falarem de seus sentimentos. Qual é o pecado capital? O que seria o pecado capital? Qual é a paixão, para você entender? Qual é a paixão? Qual é a maior característica do tipo 5? É a avareza. Ou seja, pessoas do tipo 5 são mesquinhas, elas seguram muito o dinheiro. Elas estão sempre tentando conseguir o máximo, gastando o mínimo possível, tá?
Será que você é uma pessoa do tipo 5? Será que é assim que você pensa? Pessoas do tipo 5 são estudiosas, estão sempre com um livro na mão. Você é essa pessoa? Ah, sou eu sou assim. Bom, eu sou assim, não sei você. Pessoas do tipo 5 são solitárias. Se elas sentam numa praça, geralmente elas sentam sozinhas. E eu somente depois que eu descobri isso, é que eu fui perceber porque que quando eu vou nos eventos, por exemplo, eu não me misturo. No coffee, eu não estou no meio das pessoas no coffee break, porque eu realmente gosto de ficar sozinho. Principalmente se eu vou a algum evento, realizar, né, participar de algum treinamento. Ok? Pessoas do tipo 6. Quem são as pessoas do tipo 6? Vou começar pela paixão do tipo 6, ou seja, qual é o maior traço do tipo 6? O medo. Né? Pessoas do tipo 6 são dominadas pelo medo. Qual é o grande medo das pessoas do tipo 6? O medo de não ser boa o suficiente, o medo de não conseguir fazer sozinha. Então, pessoas do tipo 6 são pessoas extremamente ansiosas. Elas não têm confiança em si mesmas, elas não se sentem capazes de fazer as coisas. E se você é uma pessoa do tipo 6, sabe? Quando você tem que fazer alguma coisa, a tua mente consegue criar todos os piores cenários possíveis. Você pensa em fazer alguma coisa e a tua mente logo começa a jogar todos os piores fatos, os piores acidentes, os piores micos. Pessoas do tipo 6, por exemplo, que tem o sonho de ser palestrante, têm muita dificuldade, porque elas têm muito medo da crítica, têm muito medo de serem criticadas, têm muito medo de errar. Então, uma boa dica para pessoas do tipo 6, quando elas querem ser empreendedoras, montar o próprio negócio, por exemplo, é conseguir um sócio e que esse sócio a dê força, a dê coragem, tá? Pessoas do tipo 6 são pessoas de extrema confiança, de extrema responsabilidade, são pessoas fazedoras, são pessoas que você pode confiar para fazer as coisas, mas pessoas do tipo 6 gostam de rotina, preferem saber o que elas têm que fazer. Não são pessoas que gostam muito de uma vida aleatória, são pessoas que gostam de saber exatamente o passo a passo, tá? São bastante desconfiadas, são aquelas pessoas na empresa, por exemplo, que estão sempre com a orelha de pé. Será que estão falando de mim? Será que estão falando pelas minhas costas? Será que estão aprontando alguma coisa para mim? São aquelas pessoas que têm total convicção sobre o que elas sabem que é certo, o que é errado. Elas têm um posicionamento e elas não mudam facilmente. E o maior de todos os problemas das pessoas do tipo 6, elas têm muita dificuldade para tomar decisões, tá? Então, identifique-se aí, será que você é uma pessoa do tipo 5 ou uma pessoa do tipo 6? E agora, a outra forma de pensamento são as pessoas do tipo 7. Quem são as pessoas do tipo 7? Provavelmente você conhece alguém assim. As pessoas do tipo 7 nós costumamos chamar que são as pessoas as sorridentes do mundo. São as felizes, são aquelas pessoas que estão sempre sorrindo, são aquelas pessoas que estão sempre alegres, são aquelas pessoas para cima, são aquelas pessoas que puxam a galera, são aquelas pessoas que são empreendedoras demais, tá? Agora, qual é a grande paixão, o grande vício emocional do tipo 7? É a gula. O tipo 7 é aquela pessoa insaciável. E para você identificar se você é uma pessoa do tipo 7, as pessoas do tipo 7 são aquelas que elas estão sempre saturadas, sempre sobrecarregadas de coisas para fazer, porque elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. O maior defeito do tipo 7 é que ele dificilmente conclui o que começa. O tipo 7 começa muitos projetos, muitas coisas, mas nunca conclui. O tipo 7 tem uma grande dificuldade de viver no presente. Ele está sempre no futuro. Ele está jantando e pensando no café. Está tomando café e pensando no almoço. Está numa reunião pensando na próxima reunião. Sabe? Ele está nesse ano planejando o ano que vem. Ele vive no futuro. E o tipo 7 é aquela pessoa que não gosta de compromisso. Sabe? Ele gosta da vida solta. O sonho dele seria colocar uma mochila nas costas e andar viajando pelo mundo, poder trabalhar de qualquer lugar que ele quisesse, não ter muito compromisso. Tipo 7 tem grande facilidade de envolver as pessoas nos seus projetos, ele é um líder nato, só que tem a dificuldade de manter os seus projetos. Então talvez você seja essa pessoa hoje. Seja alegre, seja contente, outra coisa. O tipo 7 é muito alegre, é muito contente, é muito sorridente, é muito feliz, mas no fundo ele está tentando fugir do sofrimento. O tipo 7 tenta não sofrer. E talvez você hoje seja uma dessas pessoas, né? Então,
qual é o teu tipo de pensamento? Eu sou uma pessoa do tipo 5. E você? É 5, 6 ou 7, tá? Ok. A pessoa pensa, ela pensa dessa forma, ela orquestra dessa forma as suas coisas e depois nós vamos para o sentimento, tá? Vamos para o sentimento. E nós vamos começar aqui no sentimento, então, vamos começar pelo tipo 4. Quem são as pessoas do tipo 4? Com certeza você conhece essas pessoas. São os melancólicos e os chorões, né? Então as pessoas do tipo 4 são aquelas pessoas que estão sempre chorando, estão sempre se queixando, estão sempre... Então qual é o vício emocional do tipo 4? A inveja, tá? Pessoas do tipo 4, elas têm em sua mente que as outras pessoas possuem algo que elas não possuem, que a vida das outras pessoas é sempre melhor que a sua. Então pessoas do tipo 4 são melancólicas, estão sempre se queixando, estão sempre de ombro caído. Sabe aquela pessoa que literalmente não dá para querer ficar perto? Então as pessoas do tipo 4 são muito solitárias, são sozinhas. Elas têm, o pensamento delas é o seguinte: ninguém compreende o meu sentimento. Ou ainda, ninguém sente como eu sinto. Agora, no ponto positivo do tipo 4, né? Quem são as pessoas do tipo 4? São grandes artistas, porque eles conseguem de fato ter um sentimento mais apurado. São pessoas que sentem as coisas de uma outra forma. A vida delas é muito, ou pode ser exagerada, vestem roupas exageradas, muitas cores, excessiva, ou vestem-se totalmente de preto, mas é um preto excessivo, para que você veja aquela amargura, aquela dor que ela sente. E você conhece pessoas assim, né? Tem muita dificuldade em conseguir um relacionamento porque elas têm muita carência, muito desejo de serem amadas, de serem notadas, tá? E eu vou dizer para você, se você é uma pessoa assim, você precisa se tratar, né? Precisa se tratar porque verdadeiramente é só uma personalidade, alguma coisa na sua vida fez com que você se tornasse essa pessoa melancólica. E todos nós conhecemos alguém assim. E verdadeiramente não é um bom estilo de ser, tá? Ok? Bom, depois nós temos quem? Nós temos as pessoas do tipo 3, tá? As pessoas do tipo 3, dentro do Enneagrama, segundo a descrição dos vários livros que eu li, pessoas do tipo 3 são tipicamente as pessoas dos Estados Unidos. As pessoas dos Estados Unidos são típicas pessoas do tipo 3. Então, quem são as pessoas do tipo 3? São aquelas pessoas que, vamos dizer assim, vivem pelo status, tá? Vivem pelo status e para o status, tudo que importa para elas é o status. Então o vício emocional, a paixão, o vício emocional do tipo 3 é a vaidade. Então as pessoas do tipo 3 são aquelas que, sabe aquele senhor que tem uns 55 anos, mas se veste feito um gurizão de 18? Sabe aquela senhora que tem 50 anos e usa aquela mini sainha que foi desenhada para meninas com 17, 18 anos, sabe que todo mundo vê que ela tá pagando pau, menos ela? Ou é aquela senhora que faz plásticas e bota silicone porque não quer envelhecer? Enfim, são pessoas do tipo 3. São aquelas pessoas up, são aquelas pessoas pra cima, elas são super divertidas, são super proativas, elas vão pra cima, elas fazem acontecer. Pessoas do tipo 3 estão sempre em treinamentos, porque elas querem sempre ser as melhores. Pessoas do tipo 3 sempre querem ser as melhores. Querem estar no palco, querem aparecer. Pessoas do tipo 3 são aquelas pessoas que trocam de carro todos os anos, mesmo que nem concluíram de pagar o primeiro carro. Querem ter as melhores casas, querem morar no centro da cidade, querem vestir as melhores roupas. São aquelas pessoas que andam na rua, vê se todo mundo está olhando, estão sempre na academia. Enfim, você conhece essas pessoas, todo mundo conhece essas pessoas. Em outras palavras, tipo 3 são os exibidos, tá? Eles são os exibidos. Você conhece eles de longe, no jeito que eles caminham. Tipo 3 tem o seguinte pensamento: no mundo existem dois tipos de pessoas, fracassados e de sucessos. E é óbvio que eu não vou ser um fracassado. Esse é o pensamento das pessoas do tipo 3. São excelentes líderes. Eles são considerados os camaleões do Enneagrama, porque eles têm a capacidade de se camuflar. Eles conversam muito bem com as pessoas muito humildes e conversam muito bem com as pessoas de cargos de poder. Têm uma lábia natural, são muito bons comunicadores, são gigantes palestrantes, enfim. Parece que o tipo 3
nasceu para brilhar. A paixão dele é o dinheiro, a paixão dele é o palco, a paixão dele são os holofotes, tá? Esse é o tipo 3. Qual o grande problema, qual o grande defeito do tipo 3? Ele não tem sentimentos. Pessoa do tipo 3 é uma pessoa que ele só se preocupa com ele é o centro do universo, ele vencendo tá bom, ele ganhando tá ótimo. Não é aquela pessoa que tem uma preocupação com o próximo. E nós vemos muito isso na política, né? Onde as pessoas verdadeiramente se importam na época de política. Nossa, eles têm uma lábia, eles têm um coração, mas depois eles só pensam em si. E essas são pessoas do tipo 3. E você conhece profundamente essas pessoas. São pessoas que vivem preocupadas com a opinião alheia, tá? Tudo que importa para eles é o que os outros pensam deles, tá? Se você é uma pessoa do tipo 3, lembrando, não existe melhor e nem pior. O que existem são personalidades mais adequadas e menos adequadas para determinados setores, profissões, trabalhos. Também existem personalidades que fazem com que você acabe se tornando uma pessoa mais desejável ou menos desejável dentro de um grupo. Tá? Dentro de um grupo. Pessoas do tipo 3 não se dá muito bem num grupo de pessoas do tipo 3. Pessoas que buscam sucesso. Agora, as pessoas do tipo 3, provavelmente, elas não vão dar muito certo com as pessoas do tipo 5. Então, uma das grandes vantagens de você saber qual é a tua personalidade, de você entender isso, principalmente é para você relacionar-se com as outras pessoas e entender as outras pessoas de uma forma muito melhor. Quando você aprende a identificar a personalidade das pessoas, você consegue entender o que a outra pessoa pensa e você consegue entender a si mesmo de forma muito melhor. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo assim? E você também começa a entender onde você comete excessos. E por fim, dentro dos nossos sentimentos, do nosso jeito de sentir, as pessoas do tipo 2. Pessoas do tipo 2. Eu mesmo sou a pessoa do tipo 2 em recuperação, eu vou dizer assim, né? Estou melhorando o meu tipo 2. Lembrando que mesmo dentro de cada tipo, existem níveis. Você pode ser um tipo 3, mas um tipo 3 desenvolvido, um tipo 3 que sabe quem você é, um tipo 3 positivo, tá? Aonde conhece a própria personalidade e vive o lado positivo da personalidade. E você pode ter um tipo 3 em um nível baixo, uma pessoa que sente essa necessidade de chamar atenção, chama essa necessidade de ser visto, enfim. É importante você entender que mesmo dentro da personalidade, existem níveis dentro desta personalidade. E existem graus da personalidade. Mas é importante você descobrir qual é a sua personalidade. É isso que eu quis dizer quando digo que sou um 2 em recuperação. Por quê? Porque o 2 é considerado o amoroso. Como assim o amoroso? É aquela pessoa que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, tá? E durante muito tempo, eu não conseguia entender, por exemplo, por que quando morria uma pessoa, eu era o primeiro a chegar no velório e o último a sair, né? Eu queria ficar confortando os parentes, porque é uma necessidade que o ser humano tem de se entregar, de mostrar que ele está ali, tá? De mostrar que ele se preocupa. Só que o detalhe, o tipo 2, ele faz isso não porque verdadeiramente ele quer confortar a outra pessoa e ele quer ajudar a outra pessoa, não. Ele quer fazer isso porque ele quer ser reconhecido por isso, tá? E eu estou falando de mim neste momento. E é muito importante entender que você precisa aprender a reconhecer essas coisas. Então o tipo 2, ele faz o seguinte, ele sacrifica a si mesmo, muitas vezes ele leva uma bronca e ele aceita a responsabilidade por algo que ele não fez, só para receber um muito obrigado. Então o tipo 2, o maior problema do tipo 2 é a necessidade de ser amado. Tá? O tipo 2 tem essa necessidade de ser amado, ele se sacrifica para ser amado, tá? Então, o vício emocional, a paixão do tipo 2 é a soberba, né? Ele é um ser humano soberbo, porque o tipo 2, ele tem uma capacidade de envolver as outras pessoas. Ele é muito bom com os sentimentos, ele entende de sentimentos, esse é o tipo 2. E ele se conecta muito fácil ao coração das outras pessoas.
E ele sabe disso, e ele sente muito orgulho disso. Então o tipo 2 sente esse orgulho de conseguir envolver as pessoas. Então os tipo 2, sem dúvida nenhuma, são muito bons vendedores, porque eles envolvem as pessoas com a sua lábia, tá? E veja bem que provavelmente você já percebeu isso, né? Só que o tipo 2 tem um defeito, e este é o pior defeito do tipo 2, não sabe dizer não. E talvez você seja esta pessoa do tipo 2. O que é essa pessoa? É aquela pessoa, por exemplo, que o amigo te liga e ele vai fazer a mudança dele, vai mudar de casa, tem que carregar os móveis. E ele te liga e pergunta: ô professor Marcos, você consegue me ajudar sábado às 2 horas da tarde? Pô, mas sábado às 2 horas da tarde eu tô sempre tirando o meu cochilo, né? Então eu tô com sono. Mas aí eu não vou dizer não. Eu vou dizer: não, beleza, eu vou lá te ajudar. Aí depois eu penso: ó, cara, mas às 2 horas. Ou senão você tem só R$1.000 no banco, você só tem R$1.000. E um amigo te liga e diz: pô, fulano, tu tem como me emprestar R$1.000, só que você tem um boleto para pagar na terça. E ele te liga na segunda. E aí você diz: não, eu tenho, eu te empresto, mas você só tem 1.000. E aí você pensa: depois eu dou um jeito e tal. Você se sacrifica para emprestar 1.000 só para ele dizer: pô, você é um cara legal, você é um cara bacana, tá? Pessoas do tipo 2, quando fazem festas na sua casa, convida metade da cidade. Metade da cidade. Ele se preocupa com todo mundo, se todo mundo está bem servido. Ele corre para lá, ele corre para cá, ele serve as pessoas, pergunta se está tudo certinho, e cuida da cerveja, e cuida do churrasco. Por quê? A única coisa que ele quer é que as pessoas digam: pô, que festão, hein? Tava da hora. Esse é o tipo 2. É aquele, sabe? Só que o tipo 2, ele tem um defeito, ele chega a ser um chiclezento, sabe? Um grudento mesmo, tá? Sabe aquele chiclete derretido no asfalto? O tipo 2 é aquele garçom que você tá quietinho, tomando a sua cervejinha, sua champanhe, com a sua noiva ou com a sua esposa, tentando reatar o casamento. E quando você tá conversando com a esposa, chega o seu João, o garçom: e aí, tá tudo bem, tá tudo certinho? Não, seu João, tá tudo bem, tá tudo certinho. E aí ele sai, quando você começa a conversar com a esposa, ele diz: ó, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa. Sabe, aquela pessoa que sente a necessidade que você saiba que ele está ali para te servir. Mas que no fundo, ele quer que você diga: uau, o seu João é um excelente garçom, tá? Então, será que você é essa pessoa do tipo 2, que pensa muito mais no outro do que em si mesmo e por isso, ó, leva ferro? Será que você não é essa pessoa que as pessoas abusam de você? O que o tipo 2 precisa aprender? Precisa aprender a dizer não e precisa aprender a não depender da necessidade de ser amado. Não deve depender da necessidade de ser aceito, tá? Então você tem que entender. Por exemplo, eu sou um tipo 5, 5, 2. 5, 2. Eu penso assim, eu sinto assim, tá? E agora vamos falar então do jeito de agir. E agora você vai rir, agora você vai se divertir e agora você vai entender mais do que nunca por que você tem os resultados que tem hoje. Vamos a eles, pessoas do tipo 1. Adoro as pessoas do tipo 1. Não sou a pessoa do tipo 1, estou muito longe de ser, mas eu adoro elas. Por quê? Quem são? Pessoas do tipo 1 são os perfeccionistas. E como eu admiro as pessoas do tipo 1. Sabe aquela pessoa que faz tudo perfeito, que é organizada ao extremo, que deixa tudo nos mínimos detalhes. Essas são as pessoas do tipo 1. Agora vamos entender uma coisa. Pessoas do tipo 1, então, são os perfeccionistas, tá? São os perfeccionistas. São aquelas pessoas que, quando elas têm uma opinião, elas sabem por que elas têm opinião e elas têm certeza, né? No ponto de vista delas, tá? Pessoas do tipo 1 têm convicção que elas sabem o que é certo e o que é errado. Então elas estão sempre tentando mostrar para as pessoas como as coisas teriam que ser feitas, tá? São patriotas, são tradicionalistas, são pessoas que... Bom, pessoas do tipo 1, para você ter uma ideia, você quer desafiar uma pessoa do tipo 1? Desafie uma pessoa do tipo 1 a chegar 5 minutos atrasadas em um evento, em uma reunião. Não existe, ele não consegue, ele fica louco. Esse é o tipo 1 nato. Qual é o vício emocional? A raiva. Mas qual raiva? A raiva para dentro. A pessoa do tipo 1 é aquela pessoa que ela não suporta que mexam nas coisas dela. Ela não suporta, ela organiza as coisas, tem que ser daquele jeito. E alguém mexe nas coisas dela. Ela não grita, ela não se escabela, ela não avança na pessoa.
ela guarda para dentro. Sabe aquela pessoa que resmunga? Sabe? Ela fica quieta, mas ela tá roxa de raiva. Essa é a pessoa do tipo 1. Pessoa do tipo 1 é aquela pessoa que começou a escrever um livro há 10 anos e não concluiu até hoje. Porque cada vez que ela conclui o livro, ela volta, dá uma olhada e diz, mas não tá bom, tem que fazer mais uma revisãozinha. E assim ela passa a vida toda dela procrastinando, empurrando com a barriga porque não está perfeito. Então as pessoas do tipo 1, elas têm muita dificuldade também para tomar decisões. Por quê? Porque elas precisam ter absoluta certeza da decisão que vão tomar. Porque o grande medo das pessoas do tipo 1 é errarem. Elas não admitem o erro. E quando elas erram, elas não se perdoam. Então as pessoas do tipo 1 são todas certinhas, aquelas que se vestem toda engomadinha, toda certinha, o carro é sempre limpinho, sempre organizadinho, tudo no mais absoluto lugar, a casa deles parece que é uma casa de boneca e tudo. Essas são pessoas do tipo 1, extremamente organizadas, só que elas sofrem com isso, porque muitas vezes pecam pelo excesso. E as pessoas do tipo 1 verdadeiramente se sentem estranhas no mundo, porque o mundo é muito desorganizado, o mundo é muito bagunçado. E aí elas dizem, meu Deus, mas o mundo é uma zona. Elas veem a desordem, só que, acredite, nem Deus conseguiu organizar, nem Deus, somente Deus é perfeito, tá? Somente Deus é perfeito, ninguém vai conseguir ser. Mas você, se você é um tipo 1, você está dizendo, professor, é porque você não me conhece. Entende? Esse é o excesso do tipo 1. Só que quantos projetos você já deixou de começar? Quantos cursos você já fez e sabe o que tem que fazer, mas não fez ainda porque não está perfeito? Já quis lançar um curso online, já quis lançar um livro, já quis montar a própria empresa, mas ainda não está perfeito. É tipo 1. E a raiva que você sente, essa, né, vai te gastando, vai te dar até gastrite. Esses são os camaradas do tipo 1. Vamos lá então, agora vamos falar deles. Os sossegados. Meu Deus, esses são divertidos demais. Vamos falar do tipo 9 do Enneagrama. Quem são as pessoas do tipo 9? Minha esposa é uma pessoa do tipo 9 e às vezes ela me irrita demais por ser pessoa do tipo 9. Quem são as pessoas do tipo 9? É aquelas pessoas que, cara, não se estressa. Às vezes eu tô, sabe, pegando fogo, eu tô vendo que o mundo tá pegando fogo e eu tô eu tô ali discutindo e argumentando e ela tá no mundo da lua. Tá no mundo da lua, tá, não, vamos tomar um chimarrão, vamos fazer uma pipoca. Vamos, sabe, aí eu penso, meu Deus, não é possível. Nada perturba o tipo 9. Por quê? O tipo 9 é considerado o pacifista. O pacifista do Enneamind. É aquela pessoa que tem aquela facilidade de conciliar duas pessoas. Sabe aquela vovozona que você ama aí na casa? Que sempre tem um pé de moleque, sempre tem um docinho de leite e que parece que ela é a pessoa mais fofucha do mundo. São pessoas do tipo 9. Pessoas do tipo 9, tudo que eles querem é paz e sossego. Então, as pessoas do tipo 9, elas são pessoas de extrema responsabilidade. O que elas tiverem que fazer, elas fazem. Detalhe do tipo 9. Elas precisam que você diga exatamente o que tem que ser feito. Elas vão fazer. São pessoas com praticamente zero iniciativa. Zero iniciativa. Dependendo delas, elas ficam na boa a vida toda. Sabe por quê? Sabe qual é o vício emocional do tipo 9? É a axídia. Axídia é uma palavra italiana que significa preguiça mental. Procrastinação, em outras palavras. Esse é o problema do tipo 9. Ele sabe que tem que fazer, mas ele procrastina. Por exemplo, o tipo 9 percebe finalmente que está com sobrepeso e ele decide que vai malhar. Adivinha? Na hora que ele tem que malhar, ele sempre descobre outra coisa para fazer. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tenho que fazer aquilo. Para quê? Para empurrar com a barriga o que verdadeiramente ele tem que fazer. O tipo 9 abandona a si mesmo. O tipo 9, se facilitar, não arruma nem os cabelos. Tá? Ele não compra roupa, ele, se facilitar, não corta nem as unhas. Enfim, o tipo 9 quer saber de ficar na boa. Nada, é uma coisa impressionante. Ainda bem que não existe alguém que é só 9. Ele sempre vai ser 9, vai ser um 3, o 2, o 4.
vai ser um 9, 6. Geralmente eles são 9, 6, 3, tá? Geralmente eles são. Então, as pessoas do tipo 9, se elas tiverem, por exemplo, você dá um projeto para ela, e ela precisar trabalhar 30 horas naquele projeto, até terminar, ela trabalha. Por quê? Porque ela quer terminar de vez para ficar de boa, tá? Então o tipo 9 é aquela pessoa que ele não se preocupa em ter uma casa, ele não se preocupa em ter um super carro, não se preocupa em ter status. A única coisa que o 9 quer é ficar de boa. É ficar de boa. Esse é o tipo 9. Então entenda, qual o grande problema do tipo 9? Que muitas vezes essa pessoa dá assim um realce e ela pensa, puxa, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas de repente ela senta e passou à vontade, sabe? E a pessoa não consegue entender de onde vem tamanha procrastinação. E se você é uma pessoa do tipo 9, não há nada de errado com isso. Você é aquela pessoa amorosa, as pessoas querem estar perto de você, você traz paz, traz tranquilidade. Só que, sabe, a tua vida muitas vezes está em risco, está em perigo, porque você não produz, não se preocupa com a vida, sabe? Você quer só ficar de boa, tranquilo. Então essas são as pessoas do tipo 9. E por fim agora então os brigões, né? Os briguentos, os furiosos do Enneagrama, que são as pessoas do tipo 8, tá? Quem são as pessoas do tipo 8? São as pessoas de personalidade forte, personalidade agressiva. Pessoas que verdadeiramente vão para cima, fazem acontecer, mas em compensação são pessoas extremamente ao extremo, né? As pessoas do tipo 8 são sim as pessoas do extremo dentro do Enneagrama e provavelmente você conhece pessoas assim, talvez você seja uma pessoa assim. E qual é o vício emocional da personalidade tipo 8? O vício emocional das pessoas do tipo 8 é a luxúria, né? Então pessoas do tipo 8 são quem? Pessoas do tipo 8 são aquelas pessoas sem limites. Pessoas do tipo 1 são pessoas que precisam de limites, elas precisam ter tudo delimitado, elas precisam saber quais são as barreiras, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, enfim, tá? Tudo muito bem delimitado, delineado, descrito e definido. Pessoas do tipo 8 não gostam disso, não gostam de limites, não gostam de definição, não gostam de vamos dizer assim, de tudo muito estruturado, são sem limites. Se tem um carro, querem 2, se tem 2, querem 4. Se tem uma casa, querem 2, se tem 2, querem 4, querem 10. Se tem propriedade, se tem uma fazenda, quer 2, quer 3. O 8, o vício dele é a luxúria, é o excesso, é o mais e mais e mais. E você conhece pessoas assim. Pessoas extremamente 8 são extremamente arrogantes, tá? Eles são poderosos, eles têm o peito estufado. As pessoas do tipo 8 geralmente são pessoas fortes, são pessoas... E eles são pessoas de atitude. Eles vão passar por cima de você se você tentar ficar no caminho deles, tá? Pessoas do tipo 8 são pessoas muito bravas e compram briga fácil, tá? Ao mesmo tempo, elas têm um coração de manteiga. Pessoas do tipo 8, elas não suportam a covardia, elas não suportam pessoas sofrendo, elas não suportam pessoas sofrendo injustiças. Pessoas do tipo 8 em suas empresas, tá? Quem são, afinal de contas, os tipo 8? São os empreendedores, tá? O tipo 8 é o empreendedor nato. É o empreendedor nato. O tipo 8 é aquele cara que faz o mundo acontecer, que faz a roda da economia girar. Então, pessoas do tipo 8 são os grandes empresários. É aquela pessoa que tem aquela capacidade de pegar um prédio abandonado e transformar em um hotel, transformar em um hospital, transformar em uma escola. Ele é aquela pessoa que pega um projeto e faz o projeto acontecer. Qual o grande defeito do 8? Ele é uma pessoa muito difícil de conviver, porque ele está sempre certo, ele tem a razão, ele é o chefe, ninguém passa por cima dele. Pessoas do tipo 8 não aceitam ordens, tá? Você quiser comprar uma briga com uma pessoa do tipo 8, é dar uma ordem para esse cara, ele não vai aceitar ordens. Pessoas do tipo 8, ele pode em comum acordo com você, determinando o que eu faço, o que você faz, ok, mas se você tentar mandar uma pessoa do tipo 8, barra uma briga, tá? Ele não leva desaforo para casa. Tipo 8 não leva, não tem, ele não consegue, ele se explode. E eu estou falando isso porque o meu maior traço é uma pessoa do tipo 8. É claro que hoje eu estou me corrigindo, estou melhorando, mas eu sei o quanto eu sofri quando eu trabalhava no garimpo, tá? Eu era uma pessoa extremamente agressiva,
E a pessoa do tipo 8, por exemplo, ela tem a raiva diferente do tipo 1. O tipo 8 tem fúria. Ele vai pra cima, ele é igual um tigre, ele não tem medo das coisas, ele parte pra briga. Só que poucos segundos depois ele se arrepende. Sabe, o tipo 8 é como se ele fosse, é uma braveza que ele tem, é um impulso que o empurra para agressão. Tá? Essa é uma coisa, ele é agressivo por natureza, é um tigre, se você fosse dar um exemplo, por isso que ele é empreendedor. Um tipo 8 trabalhando de empregado é um problema, entende? Eu tenho um empregado do tipo 8, eu tenho uma empregada que é típica tipo 8, que tem que cuidar para falar com ela, entende? Não dá para nunca, never dar ordens para ela e sempre sempre firmar um acordo do que é para ela fazer, porque, sabe, você vê na cara dessas pessoas, no rosto delas, que elas são, sabe? Então as pessoas do tipo 8, muito 8, elas sofrem muito, porque elas são muito agressivas, compram muita briga, arrumam muitos problemas e depois elas se arrependem. Tá? Então esse é o tipo 8. Só que a pessoa do tipo 8, sabe, é aquele cara que vale a pena ter amigos do tipo 8. Por dois motivos. Um, que se você arrumar uma briga, ele é ótimo para você ligar para ele, que ele vem mesmo. Segundo motivo, que as pessoas do tipo 8, eles sabe, eles não param quietos. São pessoas que vamos fazer. Então, pessoas do tipo 8 são essas pessoas, você conhece essas pessoas, né? E por natureza eles são mais carancudos, assim, quando são homens, principalmente, eles são bem fortões, assim, né? Sabe? Eles são mais firmes, não todos, né? Eu, por exemplo, já não sou, mas a maioria são grandões, assim, mais firmões, assim, aquelas pessoas que você vê, um porte bem atleta, assim, né? Claro, não todos, já estou dizendo que nem todos, mas é fácil identificar o tipo 8. É só você ver um empreendedor, aquele cara que faz. Então, entendendo que você deve descobrir agora quem é você. Você conseguiu se identificar com tudo que eu falei? Conseguiu? Então você tem que entender o seguinte. Eu, professor Marcos, sou uma pessoa que penso de um tipo 5, então eu sei o que eu estou fazendo. Por exemplo, para poder gravar esse vídeo aqui para você, pensa, olha, não estou lendo nada do que eu estou falando, não tem nenhum script aqui. Eu sei tudo isso na minha mente, porque eu estudo muito isso. Eu sei tudo isso, tá? E eu sei muito mais. Então eu penso de um tipo 5. Então eu analiso as coisas. Porém eu ajo de um tipo 2. Hoje eu estou melhorando bastante, elevando bastante o meu tipo 3. Mas eu não vivo de aparências e não vivo de status, tá? De jeito nenhum. Eu gosto muito de pessoas. Eu me dói muito quando eu vejo pessoas sofrendo, quando eu vejo a injustiça, principalmente no nosso país, vamos deixar quieto. Então, tipo 2, mas eu sou um tipo 8, então eu sou um 8, então eu sou um 5, 2, 8, 8, 5, 2, 2, 5, 8. Eu transito nessas três partes da minha vida. É claro que eu tenho um pouquinho de 6, eu tenho um pouquinho de 7, eu não tenho nem um pouquinho de 9, acredite, não tenho. Tenho pouquíssimo de 1, eu assim, pouquíssimo não, mas eu tenho um equilibrado. Mas literalmente eu não espero as coisas estarem perfeitas, e quem me conhece sabe, para mim feito é melhor que perfeito, tá? E nós temos depois, a pessoa do tipo 2, que eu penso muito nas pessoas, meu traço mais baixo é traço 4, não sou uma pessoa melancólica de jeito nenhum, tenho pavor de melancolia, tá? Não me queixo, não fico, nossa mãe, tá? Então você precisa entender. Tá? Você precisa entender. Vilmar que está gravando o vídeo. Tu lembra o teu? Vilmar, eu sei que é 1, 6, 3, 2 ou 4. Não lembra? Mas 1, 3, eu conhecendo o Vilmar, eu acho que o Vilmar deve ser 1, 6, 3, né, Vilmar? Mais ou menos isso, pela quantidade de gel que tu passa no cabelo e tal, deve ser um tipo 3. Então é importante entender. A minha esposa, por exemplo, é tipo 9, 6, 3, tá? Tem pessoas que são tipo 1, por exemplo, são pessoas tipo 1, 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 2, tá? 1, 7, 2. Aí existem aquelas pessoas que são do tipo assim, ó. 1, 5, 3. Quem são as pessoas 1, 5, 3? Sem sentimento nenhum. Extremamente calculistas. São pessoas que fazem as coisas baseadas em números, não se preocupam com os sentimentos das pessoas, porque elas são 1, 5, 3. Fazem tudo pela lógica. Elas são pessoas estudiosas, são pessoas que querem tirar primeiro lugar. São pessoas que querem saber as coisas a fundo e fazem as coisas com perfeição.
Entende que coisa incrível? Coisa incrível que é isso. Agora imagine um tipo 9, 2, 7, por exemplo. 9, 2, 7. Uma pessoa que vai fazer o quê? Quer viver uma vida de aventuras, viajando, na boa, conhecendo pessoas, sem muito estresse, morando numa Kombi. Entende? Então, quando você entende isso aqui, você passa a entender por que tem os resultados que você tem hoje, tá? Por que tem os resultados que tem hoje. Quando eu aprendi tudo isso, eu percebi que eu havia descoberto um segredo. Por quê? Olha só. O que eu percebi? Durante 10 anos, nos últimos 10 anos da minha vida, eu tenho estudado sobre programação mental, tá? Por que as pessoas fazem o que elas fazem. Quando eu descobri isso que eu acabei de te explicar, eu percebi que eu havia descoberto o segredo, que é o resultado. Como que eu origino o resultado na minha vida? De onde surge o resultado? Olha só o que eu descobri. Olha só o que eu percebi, tá? Vou fazer aqui para te mostrar. Vou fazer de novo meu desenho. E você vai perceber por que você precisa descobrir a sua personalidade, tá? Vamos dividir a nossa mente aqui. O que nós temos aqui no tipo de pensar? 5, 6 e 7. O que nós temos no jeito de sentir? 2, 3, 4. E o que nós temos no tipo de agir aqui? Temos o tipo 8, 9 e 1. Né? Então, o que eu preciso descobrir? Como que eu penso? Eu, professor Marcos, eu penso assim, ó. 5, 2, 8. Então, este conjunto do jeito que eu penso, o jeito que eu sinto e o jeito que eu ajo, é o que geram os meus resultados. Então, veja bem, como eu sou uma pessoa estudiosa, eu estudo, gosto de entender, eu entendo as coisas, eu busco as respostas. E como eu gosto muito de pessoas, eu quero que as pessoas saibam o que eu aprendi. Eu quando eu saí do garimpo e eu comecei, quando eu faturei meu primeiro R$1 milhão, eu pensei, eu tenho que explicar para as pessoas, porque ganhar R$1 milhão não é tão simples assim. E aí eu senti a necessidade. E como eu sou uma pessoa que faço, sou um tipo 8, eu logo fui para a internet e comecei a fazer. E hoje eu consigo entender por que muitas vezes eu tentei ensinar as pessoas a trabalhar na internet e elas não fizeram, porque muitas delas estão aqui, ó, no tipo 1, e elas querem buscar a perfeição, e a perfeição não existe. Então, os meus resultados são frutos disso. Os resultados que o Gilmar tem são frutos disso aqui. De um tipo 6, de um tipo 3 e de um tipo 1. Então, olha só. Pessoas de 6, 3, 1 vão ter resultados muito diferentes de pessoas 5, 2, 8. São pessoas completamente diferentes. E agora você imagina, uma pessoa, ela pode ser um tipo 7, um tipo 3 e ela é um tipo 8. Nossa, mãe de Deus! Isso é um empreendedor nato, uma pessoa 7, 3, 8, uma pessoa empreendedor nato. Agora uma pessoa bem sossegada, quem que vai ser? Uma pessoa do tipo 5, 2, uma pessoa do tipo 5, 2, 9. Aí você é uma pessoa calma, fácil de lidar, serena, tranquila. Agora, já pensou, você pega uma pessoa mais, vai ser a pessoa 8, 3, 7, uma pessoa muito impulsiva, muito imperativa, uma pessoa muito pra cima, difícil de conseguir acompanhar o ritmo dela, tá? Ok. Agora, o que você tem que fazer? Como eu posso fazer? Né? Você deve estar se perguntando, ok, gostei. O que eu posso fazer? Bom, era aqui que eu queria chegar, por isso fiz todo esse trabalho para você estar aqui. Eu desenvolvi uma técnica através da qual você terá em suas mãos o seu mapa. Tá? O seu mapa, ou seja, você vai ter um desenho igual a esse em suas mãos, dizendo exatamente quem é você. E o nome desta técnica, eu dei o nome de Enneagrama Mind, tá? Enneagrama Mind, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever mais embaixo aqui que vai dar certo. Eu dei o nome a isso de Enneagrama Mind. Enneá de Enneagrama e Mind de mente. Ou seja, os números vêm do Enneá, do Enneagrama e o desenho da mente. Então eu coloquei dentro de uma imagem o seu Enneagrama dentro da imagem da mente, para que você possa entender exatamente
como você pensa, como você sente e como você age. E agora eu vou te mostrar exatamente como que isso funciona. Eu desenvolvi uma plataforma online onde, através de 180 perguntas, você será capaz de saber qual é o seu NA Mind, ou seja, qual é a sua personalidade e quais são as porcentagens de cada tipo. Entenda uma coisa, você não é um único tipo. Você não é tipo 5, você não é tipo 2, não é tipo 8 e nenhum dos outros. Você é uma tríade, por exemplo, eu sou 5, 2, 8. Esta é a tríade. Porém, não significa que eu sou um 5, 2, 8 que eu não tenha nada de tipo 6, nada de tipo 7, nada de tipo 3, nada de tipo 4. Não. Todos nós temos um pequeno percentual. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um teste com 180 perguntas, onde você vai responder online, apenas assinalando, não precisa escrever, não precisa nada, só vai assinalar a resposta. E você vai receber um mapa igual a esse. Neste mapa, nós vamos analisar os 3 tipos de pensar, os 3 tipos de sentir e os 3 tipos de agir. E do lado, você terá um gráfico dizendo qual é o seu percentual. O meu, por exemplo, diz que um tipo 5, eu sou 60%. E que no tipo 6, eu sou 45%. E que no tipo 7, eu sou 48%. Lembrando que nós fazemos a análise de 100% para cada tipo. Quanto por cento você é de cada tipo. Aí depois nós temos o tipo emocional, que seria o tipo 2, 3 e 4. E por fim, o tipo 8, 9 e 1. A partir daqui, você saberá quem é você. Aí depois você vai receber outro gráfico igual a esse. E aqui você terá qual é o teu tipo mais forte no jeito de pensar, qual é o teu tipo mais forte no jeito de sentir, qual é o teu tipo mais forte no jeito de agir. E por final, no final aqui, você terá então o que nós chamamos de a roda das personalidades, que nada mais é do que a ferramenta de coaching, roda da vida adaptada às personalidades, onde você terá esse gráfico em pizza, mostrando para você aquilo que você já tem nos outros gráficos, ok? Além de tudo isso, além deste teste, onde você vai ter na sua mão, imagine, você vai ter aqui quem é você. Quem é você, tá? Este aqui é o Enneagrama, então, dividido em 3 partes, o mundo mental, sentimental e o mundo físico. Você vai saber quem é você, só que não é só isso, tá? Não é só isso. Eu desenvolvi um método passo a passo para ser um manual para você entender como a sua personalidade foi formada, tá? Como foram formadas as suas crenças, ou em outras palavras, como foram formadas os seus paradigmas. Eu vou te explicar, tintim por tintim, por que você tem a personalidade que tem hoje, de onde ela surgiu. Vou te explicar em mínimos detalhes sobre o Enneagrama, sobre o Enneamind, e vou te ajudar a montar um plano estratégico para você finalmente ter a vida que você deseja. Tudo isso está dentro do método chamado Enneamind, que é constituído por, além do teste, onde você vai receber o teste em seu e-mail, por mais até o determinado momento, até o momento que eu estou gravando este vídeo, por mais 49 vídeos, tá? Nos meus 10 anos de trabalho como professor e nos meus 8 anos de profissional criador de treinamentos de alta performance e de reprogramação mental, o Enneamind é o treinamento mais completo que eu já criei até hoje. Todas as pessoas que fazem o Enneamind e que levam a sério têm suas vidas transformadas. Por quê? Porque o Enneamind vai te dar a resposta diante dos seus olhos. Você vai estar vendo a sua resposta e você vai entender por que aquela resposta está ali. Você vai saber por que aquele gráfico está ali. Mas muito mais do que isso, quando você olhar para este gráfico, quando você olhar para aquele desenho que eu acabei de te mostrar, você vai entender por que tem o resultado que tem hoje. Acredite em mim, quando você entender tudo isso aqui, você vai saber por que tem o resultado que tem hoje. E quando você concluir os 49 vídeos que tem dentro do treinamento Enneamind,
você vai saber passo a passo como mudar a sua vida, ok? Agora, tudo que você precisa fazer é tomar uma decisão e vir fazer o treinamento NA Mind. Como funciona o treinamento NA Mind, quanto custa o treinamento NA Mind e o que você tem que fazer para ter acesso, tá? Aqui abaixo tem um link. Neste link você clica para adquirir o treinamento NA Mind. O que é o treinamento NA Mind? O treinamento NA Mind é o passo a passo para o sucesso. Tudo isso que eu te expliquei e mais um pouco. Como você recebe acesso a essas informações? Ao você clicar neste botão logo aqui abaixo e decidir fazer, decidir se tornar um NA Minder, um aluno do NA Mind, você vai receber em seu e-mail um login e uma senha. Com este login e com esta senha, você vai acessar uma plataforma digital e lá dentro desta plataforma digital, você vai encontrar todos os 49 vídeos, com todas as informações que você precisa para mudar a sua vida. Além disso, você irá receber também em seu e-mail, logo após a sua compra, um link para você realizar o seu teste do NA Mind. Como funciona? Você vai receber um link, você vai clicar neste link e vai ser conduzido até uma plataforma onde você vai encontrar 180 perguntas. Você deverá responder as 180 perguntas simplesmente assinalando qual é a melhor resposta para aquela pergunta, ou seja, o que mais se assemelha a você. Quando você responder as 180 perguntas, você simplesmente vai clicar em concluir o teste e você, poucos minutos depois, irá receber em seu e-mail o seu teste do NA Mind. Você poderá abrir o seu teste e imprimi-lo da forma que eu fiz. Com o seu teste em mãos, você começa a assistir a todo o treinamento NA Mind e começa a entender perfeitamente por que você tem os resultados que você tem hoje. Acredite em mim, se o teu objetivo é de verdade mudar a tua vida, se o teu objetivo é de verdade construir uma nova realidade para você, você precisa começar pela sua personalidade. A pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que ela seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar novas coisas, precisa se transformar em uma nova pessoa. E a única forma de você se transformar em uma nova pessoa é você construir uma nova personalidade. Não significa que eu deixei de ser uma personalidade de um tipo 8, não. Mas eu estou me tornando uma pessoa de um tipo 8 evoluído. Consigo entender, consigo ponderar mais em minhas decisões. E é isso que vai acontecer. Você vai entender o seu traço, vai estudar um pouco mais sobre cada traço, sobre cada personalidade, vai conhecer melhor a si mesmo e vai conseguir entender por que você toma as decisões que toma hoje. E aqui está o grande segredo. Tudo em nossa vida é sobre decisões. Nossa personalidade influencia em nossas decisões e nossas decisões influenciam em nossos resultados. A partir do momento que eu entendo como eu tomo decisões, eu compreendo por que eu tenho os resultados que eu tenho hoje, ok? Espero de todo o coração que tudo que eu te mostrei aqui tenha te convencido a se tornar um aluno do treinamento NA Mind. Logo aqui abaixo você encontra um botão, você pode parcelar em 12 vezes no cartão se você quiser e você receberá 12 meses de acesso, tá? Você terá 12 meses de acesso ao treinamento NA Mind e você receberá também 7 dias de garantia. Ou seja, você pode acessar, pode fazer o teu teste, vai receber o teu teste, pode assistir a todos os vídeos e se daqui 7 dias você disser, não, esse treinamento não é o que eu pensava, não foi tudo aquilo que eu pensei, você só vai acessar a plataforma chamada Hotmart, lá vai ter um botãozinho para você dizer assim, ó, solicitar o estorno. Você cancela, solicita o estorno, e na próxima fatura do seu cartão, o estorno estará lá na sua conta, tá? Você pode parcelar em 12 vezes no cartão ou pode fazer no boleto somente à vista, tá bom? O botão para você se inscrever está logo aqui abaixo. Basta você clicar e vir participar deste, que sem dúvida é o melhor e o maior treinamento já criado sobre personalidade e reprogramação mental dentro do Brasil. Eu garanto para você que se você levar a sério e fizer tudo,
o que eu ensino para você dentro deste treinamento, a sua vida irá mudar. 12 meses de acesso, 7 dias de garantia, devolução do seu dinheiro sem perguntas e a principal de todas as garantias, a mudança completa de sua vida se você seguir o método. Tudo o que você precisa fazer é seguir o método. Fazer o teste e depois seguir o método. Acredite, se você quiser construir uma nova vida, precisa saber qual é e como mudar a sua personalidade. Tá bom? Era isso que eu tinha para você. Espero mesmo que você tenha gostado. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. E agora é com você. Lembre-se, é nos momentos de decisão que o nosso destino é moldado. Neste momento, você está diante de uma decisão. Clica neste botão e vem fazer o Enia Mind ou sai desta página e esquece tudo isso. A decisão é sua. Eu, como um ex-garimpeiro e hoje um homem que fatura milhões por ano e tenho liberdade financeira, dono de 3 empresas, ouso dizer que se você quer vencer, tome a segunda decisão. Clique neste botão e venha fazer o treinamento que eu te encontro no primeiro vídeo. Tchau, tchau.